Oi, pessoal. Aqui é o TAP e esse é meu projeto de organização do setorial LGBT do PSOL Carioca. Eu assumi essa tarefa na nossa primeira reunião de 2017, que, para quem se lembra, foi uma verdadeira bagunça. O que mais me chamou a atenção naquela reunião foi a ansiedade de todo mundo para falar. Foi bom notar que as pessoas ali presentes estavam usando o setorial como um espaço para dar voz às suas aflições e demandas. Mas a ansiedade para falar se torna um problema, na medida que não escutamos de verdade o que os outros estão falando, que enquanto tem alguém falando, em vez de ouvir, já estamos processando em nossas cabeças o que gostaríamos de responder, ou na medida que interrompemos a fala dos outros, muitas vezes sem mesmo nem notar. Naquela reunião, ficou claro para mim que o nosso principal problema de organização era um problema de comunicação. Eu resolvi então separar a nossa comunicação em dois momentos exaustivos bem distintos: a nossa comunicação durante as reuniões e a nossa comunicação no intervalo entre as reuniões. Desse modo, eu assumi dois objetivos para o meu projeto de organização do setorial: melhorar a nossa comunicação interna nos intervalos entre as reuniões e melhorar a nossa comunicação durante as reuniões. Para melhorar a nossa comunicação interna nos intervalos entre as reuniões, o Cris me ajudou a sondar quais eram as ferramentas utilizadas pelos membros do setorial para nos comunicarmos à distância. Eram basicamente os grupos do Facebook e do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, não preciso nem dizer, já estava na pauta da nossa reunião como um problema a ser tratado pelo grupo, mas que acabou não sendo discutido, então eu entendi que não era da minha competência tratar desse assunto sozinho, por isso eu deixei ele de fora do projeto. De todo modo, ficou claro para mim que o grupo do WhatsApp não estava sendo uma ferramenta satisfatória de comunicação do setorial. E embora agora ele pareça estar funcionando um pouco melhor, eu sugiro que, em uma próxima reunião, seja feito um acordo de grupo sobre como e para que ele deve funcionar. Sobre o grupo do Facebook, quem usa essa ferramenta sabe que elas não funcionam muito bem. Em geral, o índice de visualização e interação por post é muito baixo. O Chris também me contou que, além da função de compartilhamento, o grupo do Facebook é usado como arquivo dos documentos produzidos pelo setorial, o que de algum modo é uma utilização inadequada dessa ferramenta, já que os grupos do Facebook não foram criados com esse objetivo e que tem outras plataformas mais adequadas para arquivar documentos, como o Dropbox ou o Google Drive. A minha primeira tarefa foi então criar um arquivo virtual adequado para o setorial, que portanto agora conta com o Google Drive para armazenar seus documentos. Desse modo, nós evitamos que o grupo do Facebook seja sobrecarregado com postagens desnecessárias, que acabam dificultando que ele seja utilizado como um instrumento de comunicação que ele se propõe a ser. Falando nisso, é bom que a gente discuta como funcionam os grupos do Facebook. O Facebook funciona basicamente como um quadro de avisos. A gente prega nossa postagem lá e depois não faz muita ideia de quem leu ou não leu o que foi postado. Todo mundo sabe que o Facebook tem um logaritmo maluco que regula o que aparece na timeline dos outros. E isso gera uma insegurança na parte de quem posta, porque a gente nunca sabe se as pessoas viram ou não viram o que foi postado. Para mim ficou claro que o setorial estava precisando de um instrumento de comunicação mais direto, que desse mais segurança quanto ao recebimento da mensagem. Como um e-mail, por exemplo. Por isso eu criei uma conta do setorial no Gmail, com um Google Drive associado, para que essa ferramenta sirva como ponto central de conexão da nossa rede, a voz, os ouvidos e a memória do setorial. Esse nosso novo e-mail é o ponhacara-no-psolcarioca@gmail.com e a senha é Desaquenda. Todos os contatos deixados nas listas de presença das duas últimas reuniões e mais alguns passados no grupo do WhatsApp já estão registrados no nosso e-mail com um marcador chamado setorial. Sendo assim, toda vez que a gente quiser mandar um e-mail para todo mundo do grupo, é só escrever setorial na parte de cópia oculta e o e-mail vai ser enviado para todo mundo. Mais pra frente, eu vou falar um pouco mais sobre a administração do e-mail e da senha. O nosso e-mail é apenas um pontapé inicial para melhorar o nosso sistema de comunicação interna. A minha sugestão é que se forme um grupo de trabalho para analisar, discutir e propor melhorias no nosso sistema de comunicação interna. Para que serve o WhatsApp? Algum comportamento é proibido ou inadequado? Uma postagem no grupo do Facebook pode ser considerado um comunicado oficial do setorial? Quem modera o grupo? Qual é a senha do Gmail? Quem administra essa conta? Vamos criar um mailing ou o e-mail só recebe? Essas são algumas de várias questões que eu acredito que precisam ser discutidas pelo setorial. Minha sugestão é que qualquer subgrupo de trabalho formado durante
uma reunião do nosso setorial tenham sempre um objetivo claro e específico e um prazo determinado para apresentar os resultados e se decompor, ao invés de criarmos uma estrutura rígida de coordenadorias fixas, muitas vezes desnecessárias e que podem acabar feudalizando uma disputa de poder fútil dentro do nosso grupo. Portanto, minha proposta é que o setorial encaminhe atividades através de GTs com vida útil. Analisadas as ferramentas de comunicação que o nosso setorial utiliza, a gente pode se debruçar sobre o sistema de comunicação, que eu vou chamar o sistema de informes. Os grupos de WhatsApp e Facebook se mostraram ferramentas inadequadas para o compartilhamento de informes entre o setorial, porque esses grupos são como uma feira livre de informação. As pessoas falam como e quando elas quiserem, sem ordem de inscrição nem garantia de fala. Embora isso garanta a liberdade de comunicação do grupo, o fato de a comunicação não ser organizada acaba fazendo com que muita informação se perca no meio do caos de tanta gente tentando falar ao mesmo tempo. Ou, como é o caso do Facebook, a informação nem chega a ser exibida para você. Ficou claro para mim que o mau uso das nossas ferramentas de comunicação à distância estavam fazendo com que os informes só fossem dados presencialmente. Me chamou muito a atenção o fato de, na reunião de fevereiro, a gente ter gastado mais da metade do tempo de discussão no tópico informes. O resgate da função comunicadora do grupo de Facebook e a criação do e-mail possibilitam que os informes sejam mais facilmente compartilhados em tempo oportuno, liberando tempo de reunião para tratarmos daqueles assuntos que não podemos resolver virtualmente. Desse modo, a minha próxima tarefa foi desenvolver um sistema efetivo de informes à distância que circule a informação de maneira rápida e efetiva, poupando o tempo das nossas reuniões. O e-mail possibilita uma comunicação mais ordenada, pois ele se dirige a cada membro individualmente, em vez de se dirigir a todos conjuntamente. Esse é o motivo de eu ter optado por não criar um grupo de e-mail, porque ele conectaria todos os endereços de e-mail do setorial um ao outro diretamente. E nesse caso, estaríamos criando novamente um cenário de feira livre. O grande trunfo do e-mail é que ele possibilita que haja um mediador da conexão entre os pontos, regulando o fluxo de comunicação da rede para que as informações não se percam nesse caos. Agora, para que esse sistema funcione, é preciso que o grupo se aproprie dele e aprenda a usá-lo. A partir de então, é fundamental que quaisquer informes que queiram ser dados a todos os membros do grupo sejam enviados em um arquivo anexo para o e-mail do setorial. Põe a cara no psolcarioca@gmail.com. Podem ser informes ou quaisquer documentos que você acha importante compartilhar com o grupo e arquivar no setorial. Pode ser o arquivo que você quiser, no formato que você quiser e do tamanho que você quiser. Inclusive, eu acho que é um ganho para todos nós se, em vez de só texto, a gente passar a pensar a nossa comunicação através de imagens, cores e sons, novos formatos em geral, mais criativos e livres de se pensar as coisas. O mecanismo de um informe por arquivo tem o objetivo de separar os informes por assunto. Se o seu informe for sobre 2 assuntos, então adivinha só, são 2 informes, logo são 2 arquivos. A intenção é arquivar os informes por tema e não por mensageiro. Isso vai facilitar o arquivamento e o resgate daquele informe quando necessário. Por isso é importante que o informe seja dado em um arquivo anexo e não no corpo do e-mail, porque aí fica bem mais fácil arquivar o informe no Google Drive. No assunto do e-mail, coloque o tema e a data entre parênteses. Agora, como eu disse ali atrás, o maior ganho do e-mail é que ele se coloca como intermediário da nossa comunicação entre os membros, dando tempo para que a informação possa ser processada e compartilhada posteriormente. Entretanto, a gente sabe que alguns informes têm prazo de validade, são urgentes. Quando for assim, é importante que o membro marque o informe como urgente, sinalizando para o mediador que aquele informe precisa ser reencaminhado em tempo hábil. Assim que enviar o seu informe para o e-mail, poste-o imediatamente no grupo do Facebook, para que os membros mais atentos possam ter acesso imediato ao seu informe. Pronto! Com o e-mail funcionando como ponto central de recepção dos informes, fica mais fácil que uma pessoa reúna toda essa informação, traduzindo em um formato mais objetivo para todos. A ideia é que, a cada intervalo entre 2 reuniões do setorial, que eu vou chamar de um ciclo de vida do setorial,
haja um responsável pela edição do boletim de informes do grupo, que seria basicamente um apanhado de todos os informes dados ao grupo, com um link para que a pessoa possa resgatar o informe original na íntegra. Mas quem ficará responsável por essa função? Tentando evitar que um único ou alguns poucos membros fiquem sobrecarregados com a função de facilitar a comunicação do setorial e também buscando evitar a criação de feudos dentro do nosso grupo, que pode levar a disputas fúteis, a minha proposta é que haja uma rotatividade do editor do boletim de informes. Desse modo, a cada ciclo de vida do setorial, que consiste no intervalo entre duas reuniões, haveria uma pessoa diferente responsável pela edição do boletim de informes. Além de melhorar a conexão da nossa rede de maneira distribuída, a gente dá a oportunidade a todos de desenvolver suas habilidades de gestão da informação. Também impede que um grupo seleto de pessoas assuma uma posição de poder desigual dentro do nosso grupo e experimenta diferentes maneiras de se realizar a mesma atividade, aumentando a nossa capacidade coletiva de aprendizado. Desse jeito, eu acredito que a gente pode ter um sistema de informes efetivo e empoderador. É nesse momento que eu preciso falar um pouco mais sobre a administração do e-mail. Minha sugestão é que a gestão do e-mail do setorial seja responsabilidade exclusiva do editor do boletim de informes. Uma vez que será ele o responsável por organizar as informações que são enviadas para o e-mail, é ele o responsável por saber a senha do e-mail e por administrá-lo, ficando, portanto, a seu critério alterá-la sempre que achar necessário, no sentido de proteger a segurança das informações ali contidas. No nosso último encontro, eu escolhi compartilhar a senha do e-mail com todos para que todos pudessem sentir que aquele é um e-mail nosso, do setorial. Nesse ciclo, eu fui escolhido o editor do boletim de informes, portanto a administração do e-mail é responsabilidade minha. Desse modo, se em algum momento eu achar necessário alterar a senha para preservar a segurança do e-mail, essa seria uma decisão individual minha, como editor de informes deste ciclo, não sendo minha obrigação repassar essa nova senha para qualquer membro do setorial individualmente. Minha única obrigação seria passá-la ao novo editor de informes na próxima reunião, ficando a critério dele criar uma nova senha ou manter essa mesma. É importante ressaltar que, uma vez que a reunião do setorial é soberana, caso seja deliberado pelo grupo durante a reunião, o editor de informes, obviamente, deverá compartilhar a senha com todos os presentes. E se o setorial assim decidir coletivamente, a senha deverá permanecer aberta, pois a autonomia para gerir a senha e o e-mail é uma concessão do setorial ao editor dos informes, e não um direito do mesmo. Sendo concedida a permissão para que o editor dos informes mantenha a senha secreta, não é sua obrigação compartilhá-la com quaisquer membros do grupo individualmente durante o intervalo entre as reuniões, uma vez que a administração do e-mail se torna uma responsabilidade exclusivamente sua. No caso da senha aberta, obviamente essa responsabilidade exclusiva não se aplica e o conteúdo do e-mail ficará menos protegido. O momento dirá quando e como cada uma das situações será mais conveniente, mas eu acredito que o processo proposto aqui dá conta de garantir a segurança coletiva do uso e conteúdo do e-mail do setorial. Todo o meu trabalho até aqui foi de compor um sistema de informes virtual que liberasse tempo da nossa reunião presencial para discutirmos assuntos que não cabem ser discutidos virtualmente, à distância. Entretanto, eu não acho possível acabar com o momento dos informes durante as nossas reuniões, principalmente porque muitas vezes pessoas que estão presentes em nossas reuniões ainda não fazem parte da nossa lista de e-mail e, portanto, ainda não vão receber o nosso boletim de informes. Mas, haja vista a situação caótica dos informes na nossa reunião de fevereiro, eu vi necessário desenvolver um mecanismo presencial que garanta que todo mundo estará na mesma página antes que a reunião tenha início. Eu acredito que a nossa reunião precisa de um esquenta. O esquenta não é mais que uma apresentação descontraída feita no início de cada reunião pelo editor do boletim de informes, com um resumo dos informes daquele intervalo pelo qual ele ficou responsável e com uma abertura controlada para que os demais membros possam dar presencialmente quaisquer informes que não tenham havido tempo hábil para serem enviados pelo e-mail. Vale ressaltar que os informes dados presencialmente precisam ser enviados posteriormente para o e-mail do setorial para serem arquivados. O esquenta conclui a primeira parte do meu projeto, que era melhorar a nossa comunicação interna nos intervalos entre as reuniões.
Até aqui foi criado um e-mail próprio para o setorial, o põe a cara no psolcarioca@gmail.com, para que a gente pudesse se comunicar de forma mais direta, segura e controlada com todos os membros do grupo. A esse e-mail foi associado um Google Drive para funcionar como arquivo virtual do setorial e desafogar o grupo de Facebook, para que esse, por sua vez, possa ser usado como a ferramenta de comunicação que ele se propõe a ser, um quadro de avisos. Desse modo, agora nosso tutorial possui uma boca, ouvidos e memórias próprios, só faltando a gente aprender como a gente deve utilizá-los. Por isso, eu sugeri que fosse criado um grupo de trabalho para discutir a nossa comunicação interna e que esse grupo tivesse uma vida útil, que ele fosse criado e que depois ele se extinguisse quando já tivesse concluído a sua missão. Enquanto isso, eu também propus um modo de funcionamento do nosso sistema de informes, com um braço virtual, que seria o boletim virtual periódico, e um braço presencial, que seria o esquenta. Para que o braço virtual do sistema de informes funcione, é fundamental que os membros tenham o e-mail do setorial como ponto central de recepção dos informes, enviando um arquivo por informe anexo para o ponhacaranopsol@gmail.com, sempre que desejarem compartilhar seus informes com todos os membros do grupo e arquivá-los no setorial. O boletim de informes é publicado semanalmente, portanto é importante que os informes dados também sejam compartilhados no grupo do Facebook, para que os membros mais atentos possam ter acesso imediato aos informes dados. A pessoa responsável pela edição dos informes deve mudar a cada intervalo entre duas reuniões, dando a oportunidade para que todos os membros possam participar e que nenhum fique sobrecarregado ou exerça uma posição desigual de poder dentro do grupo. A responsabilidade do editor dos informes se conclui na reunião seguinte a que foi eleito, com a condução de um esquenta ao início de cada reunião. Uma apresentação rápida, descontraída e despretensiosa dos informes entregues durante seu período, e uma abertura mediada por ele para que os demais membros possam dar quaisquer informes que não tenha havido tempo hábil para serem enviados por e-mail. É importante que os informes presenciais também sejam enviados para o e-mail do setorial, para serem arquivados. Minha sugestão é que o editor do boletim de informes seja eleito entre os membros que tenham participado da reunião anterior, pois isso garante que o editor de informes será alguém minimamente comprometido com o setorial naquele momento da sua existência. Pronto, pessoal. Desse modo, eu concluo a primeira parte do meu projeto, que foi de melhorar a nossa comunicação interna nos intervalos entre as reuniões. Eu fiz isso a partir da criação de um braço virtual, que foi o boletim de informes, e de um braço presencial, que foi o esquenta. É isso, eu espero vocês na próxima parte, em que a gente vai tratar da comunicação durante as reuniões. Um beijo, Desaquenda.